Olá, alunos do terceiro ano. Hoje a gente vai ver só algumas questões que é para ajudar vocês aí na resolução daquelas que foram postadas para me entregar, ok? Então é só um reforço hoje, só resolução de exercício. Vamos lá? Bom, primeiro exercício: um capital de 20 mil é aplicado a juros simples durante 2 anos, a taxa de 2% ao mês. Qual o montante obtido? Olha, os dados do problema são esses, ó. Você tem o capital, que é 20 mil, o tempo, não é isso? 2 anos. E você tem a taxa, que é 2% ao mês. A primeira coisa que vocês têm que observar, ó, que a taxa está ao mês e o tempo está em anos. Ou você trabalha tudo ao mês ou tudo em anos. Mas, como é simples, né? A gente sabe que 2 anos são 24 meses, ó, então esse problema está resolvido, ok? Como é juros simples, a gente pode jogar, ó, na fórmula de juros simples. Embora o que ele está querendo é qual o montante obtido. O montante, ó, é capital mais juros, certo? Como o capital já foi dado, é os 20 mil, só resta a gente saber quem é os juros. Então, ó, usando a forma, juros é igual capital vezes taxa vezes tempo, certo? Então, juros vai ser, quem é o capital? 20 mil, vezes a taxa, 2 sobre 100, 2%, vezes o tempo, 24 meses, certo? Posso cancelar esse zero com este zero com este, e a gente ficou só com 200 vezes 2, que é 400 vezes 24, certo? Então, você tem 400 vezes 24. Como essas contas eu já realizei antes, né? Eu já sei que ela vai dar 9.600. Vocês podem usar a calculadora, viu, para fazer essas contas, ok? Bom, só que 9.600 é os juros, não é isso? Ele quer saber qual o montante. Mas aí, ó, lembrando, montante é capital mais juros. Então, nós temos que o montante é o capital, que é 20 mil, mais os juros, que é 9.600. A gente vai ter que o nosso montante é de 29.600, ok? Vamos para a próxima. Qual o capital que é aplicado a juros simples, a taxa de 2% ao mês durante 8 meses, resulta em um montante de 6 mil? Observe que aqui foi dado um montante, não é isso? Ó? Ele quer saber quem é o capital. Mas o que foi dado para a gente? Foi dada a taxa, que é de 2% ao mês, durante 8 meses, então foi dado o tempo de aplicação é 8 meses, e foi dado um montante, que é 6 mil. O montante, a gente já sabe, é o que você vai receber no final da aplicação. Ou seja, ele vai aplicar uma quantia que no final da aplicação, essa quantia mais os juros vai dar 6 mil, não é isso? O montante, ó. Vamos lá na outra questão, é capital mais juros. Observe que não foi dado juros, mas dessa fórmula eu tiro que os juros é o montante menos o capital, certo? Passando o C para cá, ele vem menos, não é isso? Então, os juros é montante sobre capital. Então, nessa fórmula, juros igual a C vezes I vezes T, onde tem J, que é juro, eu posso trocar por M menos C. Então, fica M menos C igual a C vezes I vezes T. Bom, o M foi dado, né, que é o montante, é 6 mil. Então, 6 mil menos C igual a C, que é o capital, que a gente não sabe ainda, o que estamos procurando. A taxa, 2%, não é isso? Vezes o tempo, que é 8. 2 vezes 8 é 16, não é? Então, isso aqui vai ficar 6 mil menos C.
igual a 16 sobre 100 vezes C. Esse C, que aqui é menos, eu posso passar ele para cá, ele vai vir mais. Então, isso aqui eu posso escrever assim, ó, 6.000 igual a 16 sobre 100 vezes C, mais C, porque como aqui ele é menos, vem mais. Observe que tem C nos dois termos aqui, ó, tem nesse termo e nesse, então eu posso colocar em evidência, eu vou passar para cá, certo? Então, isso aqui vai ficar 6.000 igual a, coloco o C em evidência, e agora é só você pegar os coeficientes, ó, que é 16 sobre 100, mais, é isso, ó, mais, quando não tiver coeficiente é porque ele é 1, ó, então bem aqui tem 1, então, mais 1, ok? Fecha. Agora, o 1, é interessante que eu possa escrever o 1 sempre como sendo um número dividido por ele mesmo, certo? Então, observe como o denominador aqui é 100, eu posso reescrever isso aqui assim, ó, 6.000 igual a capital que multiplica 16 sobre 100 mais 100 sobre 100, certo? E 16 mais 100 é 116, então eu tenho que 6.000 é igual a 116 sobre 100 vezes C. É claro que eu poderia ter simplificado essas frações para não ficar desse jeito, mas não é preciso, certo? Só se vocês quiserem. Aqui agora, ó, esse que está em cima, ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Quem está dividindo passa multiplicando quando vem aqui para o outro membro. Na prática é só você inverter a fração. Ó. Isso aqui vai ficar 6.000 vezes 100 dividido por 116, que é igual a C, certo? Quem estava em cima, que é o 116, fica embaixo. Quem estava embaixo, que é o 100, fica em cima, quando você passava aqui para o outro lado da igualdade, certo? O que você tem que fazer é 6.000 vezes 100 dividido por 116. É claro que eu já fiz essa conta antes, ó. Vou mostrar aqui, ó. Ela está feita aqui, ó. 6.000 vezes 100 dá esse número aqui, dividido por 116. Está aqui feita a conta já, eu vou só passar o resultado para cá. 5.172, como a gente vai aproximar na segunda casa, ó, vai ficar 41 centavos. 5.000, contando para cá, não é? 5.172 reais e 41 centavos. Esse é o capital que você precisa aplicar para no final de 8 meses a 2% render 6.000, certo? Bora para a próxima. Determine o capital que é aplicado a juros simples, a taxa de 2,5% ao mês durante 2 anos resulta em um montante de 16.000. Observe que é um problema idêntico ao outro. Por que idêntico ao outro? Porque nos foi dado a taxa de juros, que é 2,5% ao mês, foi dado o tempo, que é durante 2 anos, tempo, 2 anos, e foi dado o montante, ó, que é 16.000. Vocês observam os mesmos dados, ó, aí taxa, tempo, montante. Taxa, tempo e montante. E ele quer saber exatamente a mesma coisa, qual é o capital, ok? Então se resolve da mesma forma da outra, só que aqui, ó, de novo você tem que ter o cuidado que a taxa está ao mês e aqui está em ano. A gente já viu, não é isso? 2 anos são 24 meses, ok? Bom, e a gente já viu também, ó, como lá na outra questão, que os juros é M menos C. Então eu já vou começar a partir daqui, ó. Juros, que é M menos C, montante menos capital, é igual a capital, não é isso? Vezes I vezes T, que é o tempo. O M é 16.000 menos capital,
que é igual ao capital, vezes a taxa, que é 2,5%, vezes o tempo, que é 24 meses, certo? 2,5 vezes 24 dá 60. Então aqui a gente vai ter 16.000 menos C igual a 60 sobre 100 vezes C. Ok? Esse aqui eu vou fazer uma simplificação só simples, ó, que é cancelar esse zero com esse. Você ficou com 6 sobre 10. É claro que eu ainda posso simplificar mais, certo? Mas a gente pode deixar assim, porque multiplicar por 10 e dividir por 10 é sempre fácil, certo? Embora possa ser feito ainda simplificações. Aí novamente, ó, o menos C eu posso passar para cá. Isso aqui vai ficar 16.000 igual a, ficou 6 décimos de C mais C. Ele é menos, vem mais. E aí novamente, ó, o C tem nos dois termos, então vai ficar 16.000 igual a C em evidência, e aqui fica 6 décimos mais 1 de novo. Mas aí eu já vou aproveitar, ó, eu sei que 1 é o número dividido por ele mesmo, escrever 10 sobre 10, que seria o 1 daqui, certo? E C mais 10 é 16. Então a gente vai ter que 16.000 é igual a 16 décimos vezes C. Aí eu vou passar aqui para frente, ó, mas aí a gente já sabe como é que funciona, não é? Quem está aqui em cima vem para baixo, que vem dividindo, quem está embaixo vai em cima. Então você vai ficar com 16.000 vezes 10 dividido por 16, isso é o seu capital. Ó, 16 dividido por 16 dá 1. Então 16.000 dividido por 16 dá 1.000. É isso? Então ficou 1.000 vezes 10. E 1.000 vezes 10 é 10.000, que é o nosso capital. Ok? Vamos para a próxima. Certo? A próxima diz: calcule o capital que é aplicado a juros simples durante 11 meses, a taxa de 1,5% ao mês proporciona juros de 700. Bom, esse é até mais fácil do que os outros, porque ele já deu quem é os juros, não é isso? É um juro de 700. A taxa é 1,5%, certo? E o tempo é 11 meses, não é isso? 11 meses, certo? 11 meses, ou seja, aqui já está em mês, aqui também já está em mês e já deu quem é o juro, certo? Então, ó, como ele quer saber quem é o capital, isso aqui vai ficar juros igual a C vezes I vezes T. Os juros é 700, o capital a gente não tem ainda, é o que está procurando. A taxa 1,5% vezes o tempo, que é 11, certo? 11 vezes 1,5% dá 16,5. Então isso aqui vai ficar 700 igual a 16,5 sobre 100 vezes C. E aí novamente, ó, quem está multiplicando passa dividindo, esse que está dividindo passa multiplicando. Na prática, quem está embaixo fica em cima, né? Isso, 100 vem para cá e o 16,5 para cá. Isso aqui é o seu capital. Fazendo essas contas, ó, que eu já fiz elas aqui, ó, vai dar 42,42 ou 42, vai dar uma dízima, não vai, isso aqui vai se repetir sempre, certo? É 4.000, exatamente,
4.242,42 centavos, certo? Próximo. Diz, o banco RST empresta, observe que o número aqui ele é grande, sem os pontinhos a gente fica assim com dificuldade de identificar, mas ó, se você coloca um pontinho aqui, outro aqui, isso aí é 2 milhões. Ele empresta 2 milhões de reais a uma firma pelo prazo de 120 dias, cobrando juros simples a taxa de 3% ao mês. Simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, ele paga aos aplicadores dessa quantia, ou seja, dos 2 milhões, juros simples no prazo de 120 dias, a taxa de 2% ao mês. Aí na letra A ele quer saber qual a diferença entre os juros recebidos e os pagos após os 120 dias. Observe que como tudo é 120 dias, não é isso? Ou seja, o tempo é o mesmo. A única coisa que vai importar aqui é a diferença das taxas de juros, que um é 3%, a outra é 2%. Ora, mais 3 menos 2 dá 1, não é isso? Então, na verdade, o que aconteceu, ó, é que os juros que a gente vai jogar aqui na fórmula, certo? A diferença, que é o que ele quer, é de 1%. Então, isso é juros simples a 1%, os prazos, no caso aqui, ó, 120 dias, né, 120 dias, se você transformar em meses, dá 4 meses. Por que eu estou fazendo isso? Ora, porque a taxa, cadê aqui, ó? A taxa está o mês, tanto uma como a outra, certo? Então, as taxas, como está o mês, o tempo tem que estar o mês também. Então, juros vai ser igual ao capital, que é 2 milhões, vezes a taxa, que no caso é 1%, não é isso? Que é a diferença, não é isso? Das taxas, vezes 4, porque como a taxa está em mês, o tempo tem que estar em mês. Você pode cancelar, ó, esse com este aqui, este com este. E aí ficou só, observe, ó, 20 mil vezes 4, que dá 80 mil. Então essa é a diferença, entendeu? Entre os juros recebidos e os juros pagos, certo? 80 mil. Esse passagem, este é o lucro do banco, ok? Aí qual é o valor dos juros pagos aos aplicadores? Ora, os aplicadores está dizendo que ele paga uma taxa de 2% ao mês. Então não precisaria nem fazer conta, porque como a única diferença é justamente, não é isso? Que esse valor aqui, em vez de ser 1, vai ser 2, seria o dobro, ou seja, seria 160 mil. A gente vai fazer só para confirmar, ó. Juros, de novo, é capital vezes I vezes o tempo. Aí os juros, ó, é o capital, que é 2 milhões, vezes a taxa, que é 2%, a taxa dos aplicadores, não é isso? Vezes o tempo, que é 4 meses. Aí você cancela esse com esse com esse, e você vai ficar, ó, observe que é a mesma conta, só que no lugar de 1 é 2, ou seja, 20 mil vezes 4 dá 80 mil, 80 mil vezes 2, 160 mil, ok? Olha o último problema aqui, ó, diz, Roberto pretende comprar um carro usado cujo preço é 12 mil reais, certo? Isso o preço dele a prazo, ou seja, é o preço depois dos 4 meses, ó, daqui a 4 meses, certo? Se ele conseguir aplicar seu dinheiro a juros simples, a taxa de 2% ao mês, ó, digamos que ele consiga aplicar o dinheiro que ele tem, a taxa de juros simples, quanto deverá aplicar no ato da compra para fazer frente ao pagamento? Ou seja, quanto ele tem que aplicar hoje para daqui a 4 meses ter os 12 mil? É isso que ele quer saber. Então veja bem, ó, o que ele quer saber é o capital,
qual é o capital que eu tenho que aplicar hoje para daqui a 12 meses eu ter um montante, ou seja, eu tenho que ter o meu dinheiro de volta mais os juros, um montante de 12 mil, certo? Sabendo que esse dinheiro vai ser aplicado a taxa de 2% ao mês. Taxa de 2% ao mês. E ele tem que ficar lá, ó, por 4 meses. 4 meses. Observe que novamente é um problema que eu quero saber quem é o capital. Não é dado o juro, mas é dado o montante. Certo? Ok? Então, ó, veja bem. Nós vamos usar, então, no lugar do J, o M menos C. Vezes C, vezes I, vezes o tempo. Não é isso? O montante é 12 mil, menos o capital, que é igual ao capital, vezes a taxa, que é de 2%, vezes o tempo, que é 4. 2 vezes 4, 8, não é isso? Então, vai ficar 12 mil menos C igual a 8 sobre 100 vezes C. Ok? Esse C vai passar para cá. É 12 mil igual a 8 sobre 100 vezes C mais C. E aí, novamente, ó, a gente está vendo ó, que o C aparece nos dois. Eu posso colocar em evidência. Vai ficar 12 mil é igual a C, que multiplica 8 sobre 100. Aí eu já posso colocar 1, ó, como sendo 100 sobre 100. A gente já viu isso nos exercícios anteriores. 8 mais 100 é 108. Então, 12 mil igual a 108 sobre 100 vezes C. Aí, 12 mil vezes, esse que está embaixo fica em cima, não é isso? Vezes 100, dividido por 108, igual a C. Como eu já fiz essa conta antes, certo? Ela vai dar 1, 1, 1, 1, tudo 1, que é uma dízima periódica também, certo? Ou seja, opa, tá faltando 1 aqui, não é isso? Dá R$ 11.111,11, ok? Certo? R$ 11.111,11 ele teria que ter hoje para aplicar por 4 meses e no final dos 4 meses chegar a 12 mil. Bom, isso já facilita aqui a resposta da letra B. Ó. Se o preço para pagamento à vista for 11.200, é melhor ele pagar à vista ou a prazo? Ora, se ele fosse pagar hoje, teria que pagar 11.200, mas se ele fosse colocar o dinheiro, aplicar hoje, só precisaria ter 11.111,11 centavos. É claro que é melhor ele aplicar esses 11.111 centavos, que ainda sobra um pouquinho dos ainda, né? Porque 11.200 é maior. Ou seja, ele precisaria menos dinheiro aplicado hoje para daqui a 4 meses tirar o carro. Ou seja, a resposta da letra B, a melhor opção, é pagar a prazo, certo? Precisaria menos do que o valor dele, entendeu? À vista, ó. Ok? Então, boa sorte, eu espero que tenha ajudado aí com esses exercícios.